finalzinho do jogo. E o pau quebrou no Flamengo. Fogão campeão do primeiro turno. Pintou notificação para o SAMU. Segue o vice-lanterna porque o lanterna disparou. Daverson, o próximo prefeito de Cuiabá. Essas e outras notícias da rodada do fim de semana você ouve agora. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, rodada de número 17 do nosso Campeonato Brasileiro, chegando perto do fim do turno, mas já sabemos que temos um campeão de turno. O Botafogo não será mais ultrapassado na tabela, com 43 pontos, é o campeão simbólico do primeiro turno, mas a torcida do Botafogo não quer isso, a torcida do Botafogo quer o título brasileiro e tá bem encaminhado, tá? Mas não é só de Botafogo que tem essa edição, não, tem muita polêmica, olha, uma treta que ainda não acabou enquanto essa edição tá rolando. Vamos logo ao que interessa, jogos da semana. Vamos antecipar aqui o momento vaia pro começo aqui do programa, beleza? É negócio de jogo sem gol, a gente não dá moral não. O que a gente quer é bola na rede, então já solta a vaia aí. São Paulo e Bahia empataram em 0-0 no aprazível horário das 11 horas de domingo. Destaque para o chute fenomenal do Pato, cara a cara com o goleiro, que mandou a bola quase na bandeira de escanteio, chute ridículo. Façam o L imediatamente. Germancano faz o gol da vitória do Fluminense sobre o Santos no Maracanã. E poderia ser um placar ainda mais elástico, pois Léo Fernandes perdeu um gol antes do gol do Germancano, em cobrança de pênalti. Diniz estava na pilha e deu bronca até em Gandula nesse jogo. Calma, professor. Na seleção o negócio é muito mais intenso. Calma. E o Cuiabá, hein, galera? Vitória de virada no Internacional por 2-1 em pleno Beira-Rio. Bustos abre o placar para os colorados, mas Ranieri empatou a partida ainda no primeiro tempo para o Dourado. Segurando os visitantes, o Inter parecia que ia para um empate, mas no fim do jogo ele aparece, Daverson. Ele fez o gol da vitória e na entrevista pós-jogo afirmou que enquanto você torce contra, o Cuiabá só vai crescendo. Então vamos ouvir aqui o gol que definiu essa vitória incrível do Cuiabá, que está perto do G6. O que está acontecendo, meu Deus? Vamos ouvir o gol do Daverson na voz da galera da rádio CBN de Cuiabá. Esse é o momento voz da rodada. Bateu pro gol! Lá vem Daverson, olha o Daverson, quem sabe agora, já serviu em velocidade, vem ali, me parece que Denilson, vai pra cima dele Denilson, encostou, rabiscou de um lado, Daverson, olha o gol, gol! É do Douradão! Vira, Daverson, chama a tropa, Daverson, chama a tropa e comemora, Douradão! Comemora Cuiabá! Virada histórica no Beira-Rio! Se abraçam! Olha o Cuiabá fazendo história mais uma vez, Denilson! Com paciência, com calma, com tranquilidade, ele serve aí o artilheiro Daverson, implacável, cirúrgico! Coloca no fundo no barbante do goleirão Rocher que nada pode fazer! O detalhe que só você viu. Conta pra nós aí, Pedro Lima. Que golaço do Cuiabá, né? E com a assinatura de Daverson. Cuiabá, a gente falou que dava pra sonhar, né, Lacerda? E aí num contra-ataque fatal, o Daverson pegou a bola no meio-campo, conseguiu enxergar bem o Denilson passando ali, ultrapassando a marcação. O Denilson, né, inteligente, dominou, deu aquela freada na jogada e serviu o artilheiro. Quem sabe fazer gol. O artilheiro consegue um chutaço, uma ótima finalização, um chute cruzado de canhota, vencendo o goleiro Sérgio Rocher, virando o jogo no Beira-Rio e encaminhando uma vitória histórica do Cuiabá na Série A do Brasileiro. Num jogão de bola, H Paranaense e Cruzeiro fica no 3-3 na Liga Arena. Mas que H Paranaense é esse, Giovanni? Calma que eu explico já já. Arthur Gomes, estreante no Cabuloso,
causou uma excelente impressão, marcando 2 gols na partida. Madison, no fim do primeiro tempo, descontou para o Furacão. Olha a dica. Pablo empatou no segundo tempo, ainda tinha gol na etapa final. Wesley fez para o Cruzeiro, colocou ele na frente, mas Fernandinho de pênalti deu números finais à partida, empatando. Um detalhe importante: a partir de agora, nós vamos nos referir ao Atlético Paranaense, como H Paranaense, em represália à absurda iniciativa do clube de impedir a veiculação de jogos do time em rádio sem que o clube receba alguma coisa em troca, alguma remuneração. Nenhum clube faz esse tipo de coisa. Você deve ter ouvido a narração do seu time, não só em rádios, como em web rádios também. Isso é uma clara tentativa de impedir que os torcedores acompanhem os jogos do time sem que precisem pagar alguma coisa para o clube. O Furacão, o Atlético Paranaense não quer torcedores, quer clientes. Então vai ser chamado de H Paranaense até essa decisão judicial ridícula cair. O Corinthians segue em plena reação na tabela, 3-1 sobre o Vasco na Neoquímica Arena. O Cruz Maltino segue lanterna, mas se tem alguma coisa para celebrar, é o primeiro gol do time na casa do Timão, com Gabriel Peck. Antes desse gol, o Corinthians já ganhava com golaços de Maicon e Yuri Alberto. Roger Guedes de pênalti fechou a conta. Se o Timão parece ter afastado o fantasma do Z4, o Vasco já virou parceirão dele. O Massa Bruta surpreendeu mais uma vez. Venceu o Fortaleza em pleno Castelão por 3-0. No último encontro dos times no mesmo Castelão, foi goleada do Leão 6-0. Só que dessa vez as coisas mudaram. Luan Cândido, Bruninho e Thiago Borbas foram os autores dos gols. O Leão segue descendo a ladeira na classificação com a 3ª derrota seguida. Enquanto isso, o RB Bragantino encosta no grupo dos primeiros colocados. Um jogo que acabou em campo, mas não acabou no bastidor. O Flamengo fez bonito em campo, já fora dele. O Galo recebeu o Mengo no Independência e até jogou melhor. Abriu o placar com Paulinho. No segundo tempo, com Arrascaeta jogando o fino da bola, o Flamengo virou. Primeiro com um gol de Arrascaeta de falta e depois com um passe de Arrascaeta na medida para o Wesley virar o jogo. E o jogo em campo foi isso. 8º jogo sem vitórias do Felipão no comando do Galo, Flamengo segue na perseguição do líder. Só que aí, minha gente, um fato extracampo merece uma atenção especial porque eu nunca vi algo assim. Após o jogo, o preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, agrediu com tapas e com soco o atacante Pedro por conta de uma divergência. Tudo confirmado pelo jogador, pelo treinador Jorge Sampaoli e pelo próprio preparador físico horas depois. Segundo relatos, Pedro não gostou de ser pouco utilizado nas partidas e reclamou com o preparador e não foi aquecer durante o jogo contra o Atlético. Depois do jogo no vestiário, o Pablo foi tirar satisfações com Pedro. Houve uma discussão e a agressão ocorreu na frente dos jogadores. O caso foi parar na polícia, gente. Na madrugada de sábado para domingo, era só o que se falava: polícia! Pedro denunciando o assistente por agressão. Até mesmo a permanência de Sampaoli no comando do time foi questionada pela forma como ele agiu perante a situação. No momento, Sampaoli fica, Pablo foi demitido por justa causa e Pedro vai ser punido financeiramente. Novidade: enquanto estamos gravando essa edição, o Pedro não foi treinar. Não se sabe se é por causa da janela que vai fechar no dia que você está ouvindo esse programa, a janela de transferência, ou se é só por causa da agressão aí que não ficou bem esclarecida. Esse caso ainda vai rolar. Olha que coisa, o Flamengo conseguiu uma crise sozinho, cara. Meu Deus do céu. Pode comemorar, torcedor do Fogão. Campeão do turno. O Fogudo venceu o Coritiba por 4-1 no Newton Santos em mais um recorde de público no estádio. Em campo, Gustavo Sauer abriu o placar logo no começo do jogo, mas o Coxa logo empatou com um golaço de Bruno Gomes. Mas o que parecia um tropeço chegando, virou uma goleada. Ainda no primeiro tempo, Tiquinho Soares e Sauer mais uma vez ampliaram o placar. Na segunda etapa, Tiquinho Soares deixou mais um artilheiro isolado do campeonato. Fogão mais líder do que nunca e com o título simbólico do turno garantido, coisa que o Tiquinho Soares já disse que não se importa. Quem é que vai parar o Fogudo, hein? O Verdão segue reagindo na competição. Vitória sobre o América Mineiro por 4-1 no Independência. O Palmeiras abriu o placar após falta feia em Rony, levou um chute na cara. Na cobrança de falta, Murilo cabeceou pro gol. E a pancada parece que acordou o Rony, que não precisou notificar o SAMU. Foi lá e fez o segundo gol da partida.
Antes do intervalo, Nicolas diminuiu de falta para o Coelho. Porém, o time não conseguiu reagir, pois Arthur e Rony novamente ampliaram o placar para o Palmeiras no segundo tempo. Verdão ainda na perseguição do líder, Coelho ainda enterrado no Z4. E para fechar, o Grêmio tropeça contra o Goiás e deixa o Fogão ainda mais líder, 1-1 na Serrinha. Após a confirmação de Soares até o fim do ano e com a chegada de Luan, o time veio em campo para seguir a perseguição ao Fogão. Esqueceram de avisar o Goiás que, nos momentos finais do jogo, abriu o placar com o Matheus Babi. Porém, para evitar a derrota, o Grêmio empatou com André ainda no finalzinho do jogo. Resultado que pode deixar o Botafogo com 10 pontos de frente, já que o Tricolor tem um jogo a menos. Classificação do Campeonato Brasileiro, 17ª rodada devidamente encerrada. O Botafogo, campeão simbólico do primeiro turno, disparou na frente, colocando 12 pontos de frente do segundo colocado, lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. O G4 está assim, Botafogo com 43 pontos, Flamengo e Palmeiras com 31 e Grêmio com 30 pontos. Completando o G6, Fluminense e Bragantino, ambos com 28 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense com 27, São Paulo com 26, Cuiabá com 25, Cruzeiro, Fortaleza e Internacional com 23 pontos. Atlético Mineiro com 21, Corinthians com 19, Santos com 17 e Goiás com 16 estão ali naquela zona querendo escapar da degola. Zona da degola que é ocupada pelo Bahia com 15, Coritiba com 14, América Mineiro com 10 e Vasco, último colocado com 9 pontos ganhos. Nesse meio de semana, temos, além da Copa do Mundo Feminina, né, se você não estiver acompanhando, pelo amor de Deus, temos a primeira parte das oitavas de final da Libertadores. Por isso, a rodada do Campeonato Brasileiro vai ficar para o fim de semana, sábado e domingo. Os jogos da 18ª rodada são os seguintes. Sábado, 5 de agosto, 4 da tarde, Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, Goiás e Fortaleza na Serrinha. 6h30 da noite, Internacional e Corinthians no Beira-Rio. E fechando o sabadão, 9 da noite, no Maracanã, Fluminense e Palmeiras. Domingo, 6 de agosto, 4 da tarde, Vasco e Grêmio em São Januário, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. 6h30 da tarde, 3 jogos, Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, Coritiba e RB Bragantino no Couto Pereira, Bahia e América Mineiro na Fonte Nova. Fechando a rodada, 8 da noite de domingo, Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. E é isso, minha gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Deixe sua crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui no nosso programa, no comentário lá no post do podcast em arenageral.com.br. É só você entrar no site, procurar lá o post desse podcast e deixar lá o seu comentário sobre o que você achou do programa. Se você está ouvindo pelo canal Esquis, você pode fazer aquilo que sempre tem que fazer nos vídeos do YouTube. Comenta, curte, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito e deixa o sininho balangado para não perder nenhuma notificação desse podcast e de outros podcasts da Cubo Conteúdo. Você vai gostar com certeza. No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais um AG Placar do Brasileirão. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.